Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar um passo muito importante na nossa matéria. Você lembra? Semana passada e aula passada, nós falamos das equações incompletas. Fizemos os exercícios, tem o gabarito disponível para vocês. Então, basta você procurar os exercícios, que eles estão todos resolvidos lá no tópico resolução de exercícios. Agora, nós vamos trabalhar apenas com a equação completa. Então, nesse momento, eu quero que você pause o vídeo, copie todos esses exemplos que estão aí e nós vamos fazer de duas maneiras. Eu vou mostrar para você como Bhaskara, desenvolver um método para resolver as equações do segundo grau. Então, a gente vai entender primeiro a parte lógica, a estrutura, o porquê. Depois, isso nos exemplos 1, 2 e 3. No exemplo 4, 5 e 6, nós vamos fazer usando a fórmula. E aí você decide qual dos dois métodos você achou mais fácil para resolver. Tudo bem? Então, nesse momento, você pausa o vídeo e copie. Ótimo. Continuando aí, você deve ter percebido que aqui no final eu coloquei recordar os produtos notáveis é importantíssimo. Então, esses dois produtos notáveis farão parte da resolução. Por quê? Porque se nós vamos resolver uma equação completa do segundo grau, ela tem no máximo 3 termos. E aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, o trinômio quadrado perfeito, mais conhecido como TQP, não é isso? Quadrado perfeito. Então, se nós temos o trinômio quadrado perfeito, então aqui fica mais fácil para a gente trabalhar a resolução da equação desta maneira, beleza? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, eu quero que você perceba o seguinte: a equação ela já está elevada ao quadrado no primeiro membro. Então, você já sabe comigo que nas equações incompletas tem um tipo lá que a gente consegue tirar o quadrado do x, não é isso? Então, como que a gente faz isso? Aplicando a raiz quadrada. Então, vou aplicar a raiz quadrada nos dois membros, mas todas as vezes que nós aplicamos a raiz quadrada dos dois membros, lembre-se que aparece o sinalzinho de mais ou menos. Então, beleza. Aqui nós vamos simplificar o expoente com a raiz. O que vai sair da raiz é o x menos 4, mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Você já sabe, desde a aula passada, que o mais ou menos significa dois caminhos que nós vamos seguir. O caminho do x1 e o caminho do x2, que serão duas respostas. Então, agora, nós vamos separar isso. Então, eu vou escrever x1 menos 4, por exemplo, menos 5. E o x2 menos 4 mais 5. Reparem que o sinal só troca aqui no segundo membro, certo? Passando o menos 4 para o outro membro, aqui nós vamos encontrar, então, como resposta, o x1 igual a menos 5 mais 4. Então, o x1 vai ser menos 1. Encontramos a primeira solução. Na segunda solução, o que nós temos? Vamos passar o menos 4 para lá, e aí nós vamos ficar com x2 igual a 5 mais 4, x2 será 9. Então, nesse caso, nós encontramos as duas raízes da equação. Sempre que nós encontrarmos a raiz da equação, nós vamos colocar a solução, que é menos 1 e 9. Percebeu como funcionou esse método? Por que foi direto? Porque nós conseguimos aqui fatorar, conseguimos fatorar, na verdade já estava, fatorar
o primeiro membro. Então, se nós conseguirmos fazer isso nos outros exemplos, a gente vai aplicar a resolução de uma forma mais rápida. Mas isso se for um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ficar atento a isso. Ó. Vamos lá para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho que observar que é uma equação completa. Eu tenho todos os termos aqui, né? Os coeficientes. Então, eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e tenho o coeficiente C. Então, eu vou identificar 1, 6 e 9. Você já deve perceber que isso aí é um trinômio quadrado perfeito. Como que você consegue perceber isso? Eu vou separar aqui para você ver. O termo do meio. A gente sabe que o termo do meio é sempre 2 vezes o primeiro vezes o segundo, concorda? Então, olha aqui embaixo no exemplo porque que é importante você ter ciência do produto notável. Ó, o termo do meio sempre vai ser 2 vezes o primeiro termo, que é o A que está aqui, e o segundo termo. Os dois termos aparecem ali, ó. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Como eu já sei que o termo do meio, é 2 vezes, eu vou só trocar a ordem aqui, ó. Eu vou colocar x vezes 2 vezes 3. Vê se você concorda comigo que a ordem dos fatores não altera o resultado ali, né? O produto. Então, o que eu quero que você perceba? Ó, aqui está o primeiro termo. Aqui está o segundo termo. Mas eles foram elevados ao quadrado, não é verdade? Então, aqui eu tenho x mais 3, isso foi elevado ao quadrado. Essa é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tem alguns alunos que fazem assim, né? Ó, a raiz quadrada do primeiro termo, que é x, e a raiz quadrada do último termo, que é 3. Soma os dois e eleva ao quadrado, beleza? Então, aqui a gente caiu no exemplo 1. Olha só, caímos no exemplo 1. E o exemplo 1 é a mesma coisa desse exemplo aqui agora. Basta aplicar o quê? A raiz quadrada. Então, a gente vai aplicar a raiz quadrada nos dois membros. Agora, lembrando, o primeiro membro, x ao quadrado, x mais 3 elevado ao quadrado, aqui mais ou menos zero. Cortamos a raiz, aí sobrou para a gente x mais 3 igual a quem? Mais ou menos zero. Mas quem é mais ou menos zero? É zero, não é verdade? Então, aqui nesse caso, nós temos uma condição em que o x1 será igual ao x2. Por quê? Porque não tem mais ou menos zero. Tá legal? Então, aqui é só passar o 3 para o lado de lá. Então, nós vamos ter aqui x igual a menos 3. Pronto, é a solução da nossa equação. E aí, a solução são duas respostas iguais. Iguais a quanto? Menos 3. Não tenho mais ou menos, tá legal? O terceiro exemplo aqui. O que tem de diferente nesse exemplo? O que tem de diferente é que esse trinômio aqui, ó, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Então, o que o livro auxilia? O livro diz para a gente transformar esse trinômio que está no primeiro membro em um trinômio do segundo grau. Mas para fazer isso, eu tenho que tirar o 5 do primeiro membro. Por quê? Porque eu passo ele para o segundo membro para eu colocar um termo ali naquele lugar para virar um trinômio quadrado perfeito. Agora, esse é o método que o livro ensina. Então, não é obrigatório fazer dessa maneira. Mas isso só vai acontecer quando não for trinômio quadrado perfeito. Então, olha só. X ao quadrado menos... Aí eu sei que o termo do meio vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, beleza? Como o x está aqui desse lado, eu vou colocar o x aqui primeiro, ó. X vezes 2 vezes quem? Para dar 6 tem que ser 3, concorda? Ó? Então, por isso que eu coloquei o 6 aqui, ó, como 2 vezes 3.
mais... Aí, como eu vou colocar um termo aqui, que não é produto notável, agora ele vai se tornar um produto notável, igual a esse termo que eu vou adicionar aqui, menos 5. Repare, mandei o 5 para o outro lado, ele vai negativo, e aí eu vou colocar algum termo aqui dentro desse quadradinho aqui, ou desse retângulo, para quê? Para se transformar em um trinômio quadrado perfeito. Mas qual será o número que eu vou colocar? Olha só, o x é o primeiro, tá vendo? Ele foi elevado ao quadrado. Esse 2 que está aqui é o 2 da fórmula, ó. Desse 2 que está aqui, ó, da fórmula. E quem é o termo que está aqui? É o termo que está faltando, ó. É o segundo termo. Então, aqui vai entrar 3 ao quadrado. E quanto é que é 3 ao quadrado? 9. Percebeu, ó? Então, o 3 ao quadrado não existia na nossa conta. Nós acrescentamos aqui na direita e acrescentamos aqui na esquerda. Para quê? Para que a nossa igualdade não fique, para que ela não cometa, para que a gente... Então, repare, eu acrescentei o 3 ao quadrado aqui exatamente para que a nossa balança da igualdade não fique desigual. Então, o que eu acrescentei na esquerda, que foi o 3 ao quadrado, eu também acrescentei na direita como 9, beleza? Então, 3 ao quadrado é 9 para a gente. Agora, por que eu deixo no primeiro membro 3 ao quadrado? Porque vai ser x menos 3 elevado ao quadrado. E do lado de lá, 9 menos 5, 4. Agora caímos no primeiro exemplo, tá vendo? Ó? Então, tudo se transforma no primeiro exemplo. E a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente vai ver, ela faz isso pra gente. Ela transforma o primeiro membro em trinômio quadrado perfeito e direto cai no resultado, no valor de x1 e de x2. Beleza? Agora, a gente tira a raiz, aplicamos a raiz nos dois membros, lembrando que tem o mais ou menos. Aí eu vou repetir aqui, vai ficar x menos 3 ao quadrado e a raiz quadrada de 4. Cortamos a raiz, vai dar x menos 3 igual a mais ou menos 2, não é verdade? A raiz quadrada de 4. Vamos para os dois caminhos, x1 e x2, beleza? Então, x1 vai ser menos 3 igual, por exemplo, a menos 2. E o x2 menos 3 vai ser igual a mais 2. Organizando aqui os termos e colocando a resposta aqui na frente, que a gente já consegue fazer mentalmente. Passa o menos 3 para lá, fica positivo. Então, 3 menos 2, o x1 vai ser igual a 1. Então, vou até colocar aqui, ó, x1 igual a 1. E no próximo exemplo, nós vamos passar o 3 negativo para o lado de lá, vai ficar positivo. 3 mais 2, 5. Então, x2 vai ser 5. Então, a solução, 1 e 5. Beleza? Então, repare, esse é o método do livro, é o método de completar quadrados. Agora, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara praticamente em todos os exercícios daqui para frente. E você vai perceber como a fórmula de Bhaskara ela é mais prática. E aí você vai fazer o quê? Você vai anotar a fórmula. Mas não se assuste com a fórmula. Ela é desta maneira porque apresenta os coeficientes A, B e C. Por isso que é importante você prestar atenção nessa cópia, beleza? Anote tudo direitinho e já já a gente continua o vídeo, beleza?